Olá, quinto ano. Vamos continuar com nossa aula de hoje. Hoje, falando mais uma vez das unidades de volume: quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, agora nós vamos aprender a transformar. Como eu falei na aula anterior, cada unidade desta aqui é 1000 vezes maior do que a anterior. A anterior, claro, aqui vem atrás, né? Aqui vem antes, ó. Essa é 1000 vezes maior do que essa, que é 1000 vezes maior do que essa. Decâmetro é 1000 vezes maior do que metro e assim sucessivamente. Então, isso quer dizer que quando a gente for transformar as unidades, se eu tô aqui em quilômetro e quero ir para metros, por exemplo, eu tenho 1 quilômetro, eu tenho aqui 1 quilômetro e quero transformar em metro, eu vou colocar o 1 em quilômetros e vou acrescentar as demais com zeros. Por quê, Pro? Porque se diz que cada unidade é 1000 vezes maior, eu vou completar elas. Se não tiver algarismos diferentes de zero, eu tenho aqui 1 quilômetro. Então, eu botei aqui o 1 em quilômetro e continuei até chegar em metro, completando com zeros, porque é a quantidade de vezes que cada unidade é maior do que a outra. Então, vamos lá. Aqui tem 5,38 hectômetros cúbicos e eu quero transformar em metros. No livro de vocês, o enunciado vem pedindo em que unidade é para vocês transformar. Então, a atividade que vocês vão ter hoje está pedindo para transformar essas unidades aqui em metros. Então, 5, quando o número tem vírgula, eu não posso, ó, o 5 é hectômetro. Então, se é hectômetro, eu vou botar o 5 aqui. Por que não coloco zeros? Porque a vírgula já detém. Isso quer dizer que quando tem a vírgula no número, ele não cabe zeros, ele não cabe mais unidades aqui. Então, tem que ir para as próximas. Então, 5,38 decâmetros, 38 e um zero, ó, tá vendo? Já incluí, porque 38 só são 2 algarismos e cada unidade tem que ter 3 algarismos. Então, 5,38, acrescentei com zeros e cheguei em metros, mais 3 zeros. Então, agora vamos ver como ficou. Lá no final, vocês vão colocar o número completo, ó, 5,380 e os zeros, que foram 3. Então, eu transformei hectômetro em metros, ficou unidade, dezena e centena, simples, unidade, dezena e centena de milhar, unidade de milhões. Então, ficou 5.380.000 metros cúbicos. Viram só? Aqui eu já tenho 6,5 decâmetro. Então, eu estou aqui, ó, decâmetro. Então, eu pego 6, coloco aqui, 6. O 6 já tá aqui. Lembra que o 6 tem vírgula? Então, aqui eu já não posso mais incluir nenhum outro algarismo. Só que ele tá em decâmetro e quer ir para metros. Então, 6 decâmetros, ó, 6,5 decâmetros e quer ir para metros. Então, agora eu boto 5 e mais 2 zeros. Pro, não são 3? Não, cada casa tem que ter 3 algarismos. Então, ó, 1, 2, 3. Aqui, como o 6 tem vírgula, não cabe mais nenhum algarismo. Então, eu transformei decâmetros em metros, ficou 6.500 metros cúbicos. Caso ele pedisse para transformar, se ele pedisse para transformar decâmetros em centímetros, eu teria que fazer isso, ó, 6,
5 e completaria as demais casas com zeros. Mas ele não está pedindo para transformar em centímetros. Ele pediu para transformar decâmetros em metros. Então, eu só venho até metros. Então, isso quer dizer que 6,5 decâmetros, transformando em metros, ficou 6.500 metros cúbicos. Em seguida, vocês têm na mesma página qual é o volume de um paralelepípedo de 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 4 metros de altura. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês têm aí as 3 dimensões do volume. Quem é o volume? O paralelepípedo. Ele tem 8 metros de comprimento, ele tem 6 metros de largura e ele tem 4 metros de altura. Então, vocês têm que calcular as 3 dimensões. Então, vai ficar 8 vezes 6 vezes 4. E vão multiplicar. Primeiro, vocês vão multiplicar essa e o resultado multiplica com esse. Mas vocês têm que multiplicar as 3 dimensões. Vocês irão responder número 1, número 2, número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Todos os probleminhas são com medida de volume. Vocês sempre vão calcular as 3 dimensões, que é a altura, comprimento e a largura. Bem, em seguida vocês vão para a página 366 e vão falar sobre o Dia do Imigrante. Nós sabemos que o nosso país, ele é feito de diferentes etnias, né? O que são etnias? Povos que vieram de outros continentes, vieram de outros países. Então, o dia 25 de junho é o dia em que comemora o Dia do Imigrante. Como o Brasil é um país que desde a chegada dos portugueses aqui, né, em 1500, eles eram pessoas de outros países, junto com os negros que vieram da África também, um outro país, juntaram-se aos indígenas, que eram habitantes desta terra, e formou o povo brasileiro. Só que não parou por aí. O Brasil continuou recebendo imigrantes. Anos bem mais tarde, com a abolição da escravatura, como eu falei, com a abolição da escravatura, precisavam de pessoas para trabalharem aqui no Brasil, na lavoura do plantio do café, do açúcar. Então, necessitava de pessoas. E com isso, como os países da Europa estavam em guerra, muitos europeus acabaram vindo para o Brasil em busca de trabalho, em busca de uma vida melhor. E assim abriu-se as portas do nosso país para a entrada de diferentes povos, não só europeus, mas vieram também nesta mesma época muitos japoneses, e aí o Brasil começou a ser povoado com essa imigração. Imigração porque imigrante, né, é pessoas que vêm de outros países. E no sul do Brasil, a concentração de europeus foi muito grande. Como nós vemos aí hoje em dia, né, no Rio Grande do Sul, temos colônias de alemães que até hoje eles cultivam sua língua materna. Eu estava assistindo há poucos dias que poucos alemães desta colônia que há no Rio Grande do Sul, alguns ainda não sabem nem falar o português direito, porque preservaram a sua língua materna, que é a alemã. Então, aqui vocês vão ler esse texto e embaixo vocês têm uma atividade. Os alemães constituem no Brasil a segunda maior comunidade alemã fora da Alemanha, com 300 mil imigrantes.
Os primeiros grupos chegaram ao Brasil em 1824, em uma viagem difícil pelo mar, no navio Argos. Que tal ajudá-los nessa travessia pelo Oceano Atlântico? Vocês têm aqui um casal de alemães com seus trajes típicos nessa cidade do Rio Grande do Sul. Eles cultuam ainda as tradições como as comidas, as danças, e aqui é um traje típico alemão. Então, vocês vão fazer esta atividade. Em seguida, nós temos aí quinto ano, responda as páginas 195, 366 e o caderno. Primeiro, leia a página 45 e encontre o substantivo derivado de comida, árvore, dente, água, chuva, terra e povo. Lembrando que nessa página vocês vão encontrar definição. Substantivo primitivo é o primeiro que dá origem aos derivados. Os derivados é aquele que já vem, deriva do primitivo. Número 2, grife os substantivos primitivos. Terra, terreno, aguado, terremoto, comestível, chuveiro, povo, povoado, flor, dental, dentadura, dente, aguaceiro, mãe, materno, comível, arvoredo. Aqui eu tenho um grupo de palavras que alguns substantivos aí, alguns são primitivos e outros derivados. Porém, eu quero que vocês grifem apenas os primitivos, aqueles que deram origem a outros. Número 3, faça duas frases exclamativas. Lembrando que as frases exclamativas são aquelas que designam, aquelas que nos indicam tristeza, expressa alegria, expressa espanto, expressa admiração e todas elas terminam com ponto de exclamação, né? Toda frase exclamativa termina com este ponto de exclamação. Gente, os trabalhos já foram enviados. Vocês precisam fazer os trabalhos para que eu corrija todos eles. Lembrando que os trabalhos valem ponto, né? Então, comece a fazer quem ainda não fez. Terminem de fazer os trabalhos e enviem para a escola, porque eu vou precisar corrigi-los, ok? Boa atividade e até amanhã.